com imagem e edição de Edson Rodrigues, direção e apresentação do J. Bressan. Eu estou aqui com mais um Venha Contar Sua História. E o Venha Contar Sua História de hoje, eu estou aqui com o meu amigo Aldair Ferraz, um grande amigo meu, conheço há bastante tempo. E boa noite, Aldair, seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. Boa noite, Bressan. É um prazer poder estar presente aqui e estar aqui nesse projeto que você está construindo aí, um desafio que é muito importante, né, que a gente possa ter mídias alternativas na nossa região, onde a gente possa estar levando cultura, informação, levando entretenimento, né, e, enfim, levando para a sociedade coisas boas, né, coisas positivas que a gente tanto precisa. E falar em coisas boas, coisas precisas, eu vou começar a fazer uma pergunta para você. Eu não ia fazer pergunta, que eu venha contar a sua história e é você que conta. Mas vamos lá, você é membro da Academia Ubaenses de Letra, né? Isso, eu faço parte da Academia Ubaense de Letras de Ubá, onde nós temos lá o presidente da academia, o Sodré, e tem vários outros confrades e confreiras, né, que a gente diz lá assim, que tem aí uma trajetória muito bonita na cidade, não só aqui em Ubá, mas nós temos aí gente de toda a região que irmanado ali na academia de letras, procura fazer a defesa da cultura, fazer a defesa da nossa história, né, que precisa ser falada sempre. A gente precisa mostrar para as pessoas que falar do passado é uma forma muito importante da gente trabalhar o nosso futuro, porque afinal de contas nós somos como árvores, né? A gente, para crescer, para chegar lá em cima, no alto, a gente tem a raiz, e a raiz é o nosso passado. Então a gente, lá na academia, nós procuramos trabalhar muito isso, não deixar que as memórias sejam apagadas. E já que você falou do passado, e quem é o Aldair Ferraz? Como começou a carreira de Aldair Ferraz, assim, nesse negócio de escrever, essas coisas assim? Então, primeiro assim, desde cedo, eu tinha uma ligação muito com isso, né? Com de estar presente com as pessoas, principalmente os mais antigos, né? Gostava de ouvir muito, né, as pessoas mais velhas contarem suas histórias. Uma pessoa hoje, para você ter ideia, uma pessoa hoje acima de 80 anos, né, vamos colocar assim, eles têm detalhes do passado que a gente não consegue detalhar o que a gente viveu na semana passada. E isso me encantava muito, né, de ouvir as histórias dessas pessoas. E isso muita coisa eu guardei na memória. E aí, um tempo atrás, conversando com o professor Joaquim, que é da academia Ubaense de Letras, um ubaense fantástico que nós temos aqui na cidade de Ubá. Ele escreve muitos livros e me incentivou também. E eu perguntei a ele, falei, como é que faz para escrever um livro? Aí ele me disse, escrevendo. Só começar, né? Tem que começar. E aí eu comecei a escrever. No início, assim, era só escrever. E aí, em um dado momento, eu juntei aquilo que eu escrevi, aquilo que eu registrei das pessoas que eu tive a oportunidade de conversar e juntei num livro. O primeiro livro que eu lancei chama-se De Caminhos e Sonhos, onde eu narro uma trajetória de muita gente que já não está entre nós, mas que fizeram
uma contribuição fantástica aqui no nosso planeta Terra, vamos dizer assim. Então, pessoas simples, né, que não estão nos livros oficiais da história, mas que eram pessoas que viviam o cotidiano e que faziam história, mas nunca tiveram oportunidade de estar em algumas páginas de algum livro. Mas você é um cara formado em faculdade. Eu tenho formação em gestão pública, né? No qual eu tive a oportunidade de trabalhar como secretário de Ambiente e Mobilidade Urbana durante um tempo, né? Fui também da Defesa Civil aqui da cidade de Ubá, onde eu aprendi muita coisa, cresci muito, né, lá dentro da prefeitura, nos 8 anos que eu trabalhei junto com o ex-prefeito Vadinho Baião, e foi muito importante isso, né, o conhecimento de gestão pública, mas mais do que o conhecimento de gestão pública foi a possibilidade de eu ter contato com as pessoas, né, de você poder rodar a cidade toda, a zona rural toda, e conhecer histórias fantásticas e coisas assim que eu tive a oportunidade de escrever tanto no primeiro livro como nos outros que eu produzi. E esse livro, O Cacheiro, o que fala nesse livro? Então, o meu primeiro emprego foi num armazém. Foi lá na década de 80, quase que não existia supermercado. O pessoal mais antigo vai saber, né, que para você fazer uma compra, você chegava no balcão com uma lista e aí tinha o cacheiro, né? Ou uns falam balconista, mas era conhecido como cacheiro também. Então, ali era tudo pesado, né? Não existia saco de arroz, não existia saco de feijão, é tudo na concha. E ali, nesse livro, eu relato muito isso, esse tempo, né? Esse tempo dos armazéns, aonde a relação, né? A relação do freguês, né? Era freguês, hoje fala cliente, né? Mas a relação do freguês com o cacheiro era uma relação bem próxima, né? E aonde você ajudava até ao freguês né, gastar o dinheiro dele, porque muitas vezes a pessoa nós tínhamos muitas pessoas analfabetas, aqui era uma região da cana, existia os cortadores de cana, né, o pessoal que trabalhava nos canaviais, onde eles recebiam, né, o seu salário, né, e não era cartão de crédito, não era cheque, era um envelope fechado, que eles iam lá na usina, a usina entregava, eles recebiam aquilo, e eles iam direto para fazer as suas compras, né? E ali você sabia ali de tudo da vida da pessoa, né? Um dos meus primeiros fregueses, né, que eu atendi, desculpa, meio um pouco gripado, mas um dos primeiros, ele chamava Fidelis. Ele é lá da região de Gricema ali, é uma região quilombola, né, onde ele criava, né, uma filharada, né, criava os netos, né, e aquela dificuldade toda, ele chegava, fazia sua compra, e muitas vezes quando essas pessoas iam fazer compra, é porque já não tinha mais nada dentro de casa, e a gente ia entregar a compra para eles. E a gente chegava, entrava dentro da casa deles, e aí eu não esqueço uma vez, quando ele fez uma compra, a gente foi na casa dele, na brincadeira, chegamos na hora do almoço, nós chegamos para o almoço, aí ele falou assim: meu filho, aonde come 10, come 11, come 12, e eu olhei para a panela que estava lá no fogão de lenha, só tinha macarrão branco, né? Aqueles macarrão Gricema, não sei se o pessoal ainda existe, né? Aqueles macarrão Gricema pacotão. Então era uma miséria muito grande, mas tinha
tinha essa coisa, essa relação muito, muito boa, muito gostosa de humanidade. E aí o livro Cacheiro, ele relata muita coisa disso, né? Pra você ter ideia, hoje a gente fala de Pix, né? Naquela época tinha o prego, né? Eu não sei se você já, não sei se você já comprou fiado no prego. Já muitas né? vezes. Meu pai comprava. Eu morei na roça também, você né? Morou na roça também, né? Então, aí assim, não tinha cartão de crédito, era põe no prego. Então era um pedacinho de papel de pão, você anotava o valor, colocava ali. E ficava aquele montão de papel assim naquele prego. Você sabia que a pessoa estava inadimplente quando o papel ficava lá no fundo, né? A pessoa estava atrasando a conta dela. Mas, em geral, assim, o fiado, né? O tal do fiado, era muita gente que honrava, né? Uma coisa que as pessoas mais pobres têm é a honra, né? A honra que é uma coisa que está se perdendo. E eles faziam questão, com muita dificuldade, de não deixar prejuízo para nada. Tinha um negócio de pagar, era com um fio de cabelo do bigode, né, rapaz? Arrancava o fio de cabelo e estava ali. Bigode. Eu lembro. Às vezes o dinheiro da pessoa não dava para... Recebia lá na fazenda, do patrão pagava ele chegava lá, não dava para pagar a conta, mesmo assim. O vendeiro lá, né? E vendia fiado para ele outra vez, ele pagava só metade. Ficava o resto. Isso tudo era um acontecimento normal que a gente percebia. Teve uma época de muita dificuldade, quando a usina ela entrou em falência. Ela chegou a atrasar 3, 4, 5 meses o salário dos funcionários e mesmo assim, os armazéns sustentavam, seguravam o tranco e o pessoal quando recebia pagava. Uma coisa interessante também, você estava falando agora da roça, o pessoal só aparecia nos armazéns para fazer compra, era de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, e eles vinham com a charrete, com uma rural velha e faziam a compra e só voltava 4, 5 meses depois, porque assim, muita gente que não tinha o trabalho na cana, mas tinha a lavoura dele. Então eles ficavam durante 4, 5 meses ali trabalhando a terra, produzia ali o arroz, o feijão, né? Nós tivemos uma região muito rica de plantio de arroz. Existiam as máquinas de arroz. Hoje não existe. Hoje não se planta um grão de arroz mais aqui. E o livro Cacheiro, eu relato muito isso, né? As máquinas de arroz que existiam aqui. Agora, você vai comprar arroz, vem tudo do sul, né? E hoje você não consegue comprar um grão de arroz aqui na região. Eu lembro, eu levei muito arroz na máquina para limpar. Meu pai pegava, eu era menininho pequeno, colocava em cima do cavalo. Eu saía da região que eu morava, que era uns 5, 6 quilômetros para chegar em Diamante, para o rapaz lá limpar o arroz. Ele descia do cavalo, colocava de novo e para mim vir embora, entendeu? Quando tinha a porteira, que era um problema sério, né? Mas eu já tinha aprendido com meu pai, eu encostava o cavalo e ia abrindo a porteira. Mas era um tempo difícil, mas era um tempo bom, né, Aldeir? Eu brinco com a minha mãe, né? A minha mãe tem 86 anos, minha mãe é viva até hoje, graças a Deus. Aí eu falo com ela, só tem saudade daquele tempo? Eu falo, não tem não. Hoje o conforto que a gente tem é uma coisa assim que não dá para você conceber como a gente vivia aquela época. Por isso que é importante a memória, para as pessoas darem valor àquilo que a gente tem hoje. Se você tem um celular, se você tem um carro, se você tem um conforto, uma roupa boa, um tênis bom, era um tempo que não existia isso, não. Você andava descalço. Quantas e quantas crianças, né, que iam para as escolas descalços, não existia o salgadinho, né, esses salgadinhos aí que existe hoje nas prateleras hoje, que é até um veneno, né?
Mas o salgadinho do pessoal naquela época era o angu doce, era a rapa do angu, né? Quem ia nos moinhos, né? Tinha os moinhos de fubá, que o pessoal fazia biju. Tinha uns bijuzinhos, né? Que a criançada saía das escolas, passava ali e cada um ia com cada casca de biju lá, assim, comendo, se lambuzando com aquilo e achando uma maravilha. E assim, é muito mais gostoso que esses salgadinhos de hoje. Realmente, eu lembro que a gente ia para a escola, eu andava mais ou menos 5, 6 quilômetros a pé, não tinha Evan para levar, não tinha nada, né? Hoje em dia o pessoal tem maior mordomia e não quer estudar, né? Eu falo muito isso aí, e essa lembrança que você está falando aí, eu passei muito por isso, entendeu? Carro de boi, esse negócio todo, entendeu? Para trabalhar na roça, juntar milho no carro de boi, na hora que colhia o arroz, o carro de boi estava lá para pegar, não era caminhão, entendeu? Então eu lembro muito disso. São direitos que nós temos hoje que a gente não pode abrir mão deles. A gente sempre tem que lembrar lá do passado. Por isso que eu falar que lembrar da raiz, né? Porque se você é uma árvore e está com folhas bonitas hoje, você já foi raiz. Então a nossa sociedade hoje, com todos os perrengues que a gente possa ter hoje, ela é sem dúvida muito melhor do que era antes. É claro que hoje a gente tem outros valores que não se tinham, diferente dos valores daquela época, né, que eram valores familiares que a gente tinha, né, o respeito com as pessoas mais velhas. Hoje isso se perdeu muito, né, se perdeu essa relação humana que é importante do respeito. Mas são tempos que o mundo vai girando. Então, assim, eu acredito que se a gente for bater na tecla, mostrar como é que era, não precisa ser igual ao passado. Mas também, será que tem que ser como está hoje? A gente tem que mesclar, para a gente ter um futuro melhor. Por isso que é importante conhecer o passado, né? Saber que não é só os engravatados, os figurões que fizeram a história do país, que fizeram a história da nossa cidade. Tem muita gente simples que fez muito mais do que o pessoal do terno e gravata, né? Eu tive, assim, uma oportunidade aí, no meu livro cita isso também, de pessoas que eram mestres de obras, pedreiros, chapas, que, assim, se você for olhar aí, assim, a cidade passou na mão deles. Você acha que essas casas que foram construídas por aí, ela nasceu de qualquer jeito? Teve muito calo de pedreiro, né? Teve muito chapa que teve que carregar saco de cimento. Então é uma sociedade que se movimentava, que se movimenta até hoje, que muitas vezes ela é invisível, mas que eles existiram e ajudaram muito a fazer a nossa história. Então eu gosto de escrever muito sobre isso, por exemplo. Gosto de escrever não dos imperadores, né, mas do Sozé, da Dom Maria, desse pessoal que simplesinho mesmo, que nunca tiveram oportunidade de aparecer numa televisão, de estar escrito num livro. Tem uma passagem, né, se me permite, né, acaba a gente falando e vai lembrando, né, hoje tem um senhor, né, ele deve ter uns 65, 70 anos, e ele contou a história dele para mim. Ele era molequinho, 6, 7 anos de idade, e ele ia junto com a mãe dele para trabalhar no corte de cana. E ele tinha que acordar 4 horas da manhã para esperar o caminhão e subir em cima do caminhão. Não existia nem ônibus, né? Eram os boias frias, né?
E era boia fria mesmo, porque eles tinham que levar a comida deles e esquentar lá no meio do mato. Isso quando tinha caminhão, né? Porque às vezes nem tinha um caminhão, a pessoa tinha que andar quilômetros a pé para poder trabalhar. Nem tinha caminhão. É verdade. Mas o caminhão era para levar. Tinha muita gente que saía, por exemplo, de Rio Branco e ia para Astolfo Dutra no caminhão. Olha só. Eu lembro disso. Atravessar. Não era nem asfalto, não, né? Era estrada meio poeirada. Estrada de chão batido mesmo, entendeu? Chão batido. Aqui saía de Ubá para ir para Rio Branco também. Eu lembro muito disso. Eu já cheguei a pegar caminhão daqui para ir para a usina de Rio Branco. Não é fácil não. Hoje para mim estar aqui atrás desse microfone aqui, na frente dessas câmeras aí, é igual eu falo, eu não tenho estudo, mas eu procurei a melhorar, procurei aprender o que eu possa fazer para ajudar alguém, eu vou fazer para não passar, igual você falou. Eu lembro aquilo com saudade, mas era um tempo bom, a gente passava dificuldade, mas era um tempo bom em vista de hoje, né, para você sobreviver. Mas eu gostava, e hoje eu estou aqui e quero levar, igual você falou, comentou aí no começo, eu estou aqui para poder ajudar as pessoas a ter aonde ela contar uma história, porque aqui o bar tinha lá onde você apresentava, mas eu não conheço mais ninguém que tem esse espaço aqui para contar. E eu falei assim, eu vou começar agora, não sei quanto tempo eu vou ficar, mas eu vou levando as pessoas que quiserem contar a sua história aqui, igual você está aqui, e estão aí para isso. Não, e tem muita gente prestando, tem muita gente que a gente precisa. Outro dia conversando com o Cláudio Ponciano, a gente comentando assim, as pessoas que a gente tem um convívio, muitas estão indo, né, embora, né? Igual, né, eu tinha uma relação muito boa com, muita gente deve conhecer, o João Vaz. Eu conheci demais, né? E eu escrevi um livro sobre ele, né? O João Vaz era um contador de histórias, um caminhoneiro que rodou o Brasil inteiro, e você conversava com o João Vaz, você achava, isso é mentira que ele contou. Mas aí quando você pegava e ia com o João Vaz em algum lugar, e eu viajei com ele, fui para o Vale do Aço, para o Caparaó, para vários lugares, onde ele falava que viveu, que teve a sua história. Chegava lá, a gente ia ver, não é que o trem era verdade? Então, assim... Ele parecia pescador, né? Ele parecia pescador, mas só que a dele era verdade. No livro tem uma frase, que até o do Sereno que criou essa frase pro João, porque se Deus está em todo lugar, João Vaz já esteve, né? Então ele estava... Tudo quanto é coisa, ele falou, não, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, né? E era assim. Então, são coisas interessantes que é o dia a dia, né? É o dia a dia que a história está acontecendo, né? A história não acontece numa prefeitura apenas, numa Câmara de Vereadores ou num palácio do governo. A história acontece na rua. É na rua que essa história acontece. No meio da multidão, né? Como se diz. A história acontece ali e eu sempre falo, o homem ele tem que plantar uma árvore, escrever um livro e contar uma história. Mas o livro ele pode escrever a história do outro, ele pode plantar uma árvore. Agora, se você contar a sua história, né? Ainda melhor ainda que você tem uma história para contar o que você viveu, igual eu aqui. Um dia eu posso contar a minha história lá na frente, o que eu estou fazendo, o que eu já fiz. Você ter a sua história para contar, ainda é melhor do que a pessoa ir contar a história do outro, igual eu vejo novela. O cara conta a história do outro. E aqui não, você está contando a história sua, que você viveu. E a gente vai aprendendo muito. Agora, por exemplo, nós vivemos uma tragédia, a cidade de Ubá, né? E as tragédias vão acontecendo. Nós temos na Venezuela lá, né, milhares de mortos lá com esse terremoto. Ubá, no início do ano, nós tivemos essa tragédia das enchentes. E não sei se você repara, cada enchente dessa, ela está subindo de nível. Está vindo uma pior do que a outra.
E eu, quando era da Defesa Civil, eu fui num evento com os japoneses, e o Japão, o povo do Japão, eles têm expertise em tragédias, né? Porque lá eles moram na terra que vive de terremoto. Eles são especialistas. De tsunami, um monte de coisa. Então eles têm uma educação, uma lógica de viver entre esses eventos, que é uma coisa fantástica. Então, assim, se acontece um terremoto, uma ponte caiu, eles com 2 dias erguem a ponte. Mas por quê? Porque eles criaram uma cultura de que eu tenho que me organizar. E eles se organizam. E uma vez eu perguntei para eles, quando eu estava na Defesa Civil, falei, mas por que vocês são tão organizados assim? E eu perguntei assim, qual que é a pior tragédia que vocês já viveram? Eles falaram, não, a pior tragédia é que está por vir. Então, eles sempre estão pensando lá na frente. Se uma água subiu até aqui no teto, ela pode subir mais do que o teto. Então, eles vão se planejar para mais do que isso. E é isso, a vida da gente, você pode viver 200 anos. Você vai aprender alguma coisa, né? A gente está sempre aprendendo. Só que a gente tem que aprender e ensinar, né? Tem muita gente que aprende e fica com aquilo ali para ele. Não, não pode guardar. Não pode, a gente não pode guardar. Tem que passar para frente. É igual eu estou aqui para passar a minha história, você está aí passando a sua história hoje aqui para mim e para os nossos seguidores aqui. Então, eu acho isso muito importante. E você falou, os japoneses, eles têm uma inteligência incrível, cara. A gente não pode condenar pessoa nenhuma, não. Principalmente eles, os caras eles são pequenininhos, mas são fera, né, meu? Fera. Então, e cada cultura, ela tem uma coisa que nos ensina, né? Outro dia a gente conversando, um amigo meu, Zé Maria, a gente estava falando, não existe a cultura, né? Às vezes a gente vê assim, as prefeituras falam Secretaria de Cultura, mas não é secretaria, tem que ser Secretaria das Culturas, porque são várias culturas, né? Você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha no mundo do teatro, tem o outro que trabalha no mundo da música, tem o outro que trabalha no mundo da pintura, o outro que escreve. Tem também as culturas diferentes. Tem a pessoa que sabe cultivar uma horta tão bem, tem o outro que sabe cultivar um jardim tão bem. E assim, você não precisa saber de tudo, né? Mas é bom você estar no meio dessas pessoas. Eu, por exemplo, eu estou esses dias com um período de gripe, né? E muita gente que está aí nessa onda de doenças do clima, né? Que acaba afetando a gente. Mas, se você pegar lá no passado, né, lá atrás, você curava essas doenças com as ervas que tinham no seu quintal. Hoje, você vai numa farmácia, que aliás está lotado, tem farmácia para tudo que é canto, né? Tem. Mais do que igreja hoje, eu acho. E aí, assim, você acaba tomando um medicamento que depois você piora outra coisa. Agora, as ervas não, tudo era natural, né? Os raizeiros, né? Aqueles homens que estavam no meio do mato, que trazia muita planta, né? Que curava até doenças hoje que a gente fala que é incurável. Uma primeira planta, a nossa região, quando foi não colonizada, né, porque já existiam os índios aqui, mas quando os europeus chegaram aqui e começaram a querer tomar conta dessa região, eles descobriram uma planta que chamava poaia, uma planta que os índios usavam naturalmente aqui, como forma medicinal, que era muito bom para o pulmão. Essa planta chegou a ser exportada para a Europa, né? Os europeus, eles faziam, né, uma relação
comercial com os índios, né? Diz que dava muito tombo nos índios, né? Buscavam formas de dominar os povos originários e pegavam essas plantas e levavam para a Europa. Quantas e quantas plantas medicinais não existiam por aqui que hoje a gente nem conhece, né? Você vê, desculpa, o tal, né, do boldo, né? O boldo, né, eu tenho lá em casa. É o dia que o bicho está pegando, né? Eu tenho em cima da laje, eu tenho em frente. Tomei umas demais, eu tenho um boldo lá em casa. Mas tem o hortelã, né? Né, acho que todo mundo deveria ter uma horta medicinal dentro de casa. O professor Edmar, isso ajuda muito. Ele é entusiasta desse tipo de projeto de hortas, e a gente hortas tinha no medicinais. passado que nos ajudava, isso ajuda muito. Largou de mão, né? É verdade. Eu lembro, quando eu tinha quintal, eu plantava de tudo. Hoje tem em cima da laje algumas plantas, né? Medicinal ali. Mas hoje em dia você vê quase ninguém usa, não. Eu morava na rua, igual você falou, meu pai trazia lá do mato lá, cipocravo, se pode ser o quê, é o ramo dali, tudo para procurar uma coisa e outra. Hoje todo mundo vai na farmácia para comprar um remédio. Eu curo machucado, não sei se você, com própolis. Eu machuco lá no serviço, eu tenho lá, eu coloco ele, pronto, acabou. Mas o pessoal não sabe, se eu passar isso para uma criança hoje aqui, eles me chamam de louco, entendeu? Vai na farmácia e põe remedinho lá. Daí, vai lá que já deu nossa meia hora, o papo lá vai seguindo. Mas deixa eu te perguntar duas coisas que você vai falar para mim. Que aconteceu de bom na sua vida até hoje, sim, de alegria, que bom mesmo. Uma coisa assim que pode ser dramático, assim, por exemplo. Coisa simples. Se for com alguém, você não precisa falar o nome. Entendeu? Uma alegria que eu tenho são meus filhos, né? Então, assim, cada filho que nasce, né? É uma alegria que a gente passa a ter, né? Acho que isso é muito, muito gostoso, a família, né? Você ter a família, tem os problemas que são normais, mas isso é muito bom. Agora, eu acho que a gente vai passando o tempo e, assim, algumas coisas que nos magoam, nos machucam, acho que isso cria uma casca na gente. E aquilo ali, depois você nem consegue lembrar daquela dor que você teve. Então, assim, mágoas, tristezas, todos nós temos, né? Mas você tem que fazer daquilo, né, uma forma de criar uma casca, né? Criar uma forma de você sair mais energizado daquilo, né? Problema, se a gente for abraçar ele, você vai morrer com ele. Então, se o problema, te convido o problema a caminhar com você, uma hora ele vai cansar e você vai seguir, né? Eu prefiro seguir sozinho. Paulo Freire ele criou o verbo esperançar, né? Então a gente sempre tem que trabalhar a esperança. Então, se hoje você não tá bem, né? Que vai ter esse dia que você não vai estar bem, vai ter aquele dia que, né, as contas chegou, você não fala, nossa senhora, eu não vejo um serviço, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro. Mas, igual o padre falou domingo da missa, o inferno nunca é para sempre, o inferno passa. Igual eu falo, né? A alegria é uma coisa que passa, mas a tristeza também passa. Não é aquele negócio, tudo passa nessa vida. Eu acho que você só não pode deixar passar a sua fé em Deus, né? Porque você tendo fé e tendo saúde, você faz de tudo. Parece que é Drummond, né? Eles passarão, eu passarinho. Eu quero aqui agradecer a Gi, que mandou um bolo pra gente ali. Gi, um abraço para você e muito obrigado pelo bolo. E, Aldeir, quero agradecer também o Edson ali, o nosso telegrafista. E agora nós, né, não temos mais tempo, já estão passando aqui de meia hora. Eu quero que você, as suas palavras finais para nós aí. Não é considerações finais não, que é palavras finais. Aqui, agradecer a oportunidade, tá? Muito bom ter
esse espaço para a gente conversar, para poder a gente levar a mensagem, né, que alguém possa ouvir, né, que alguém possa refletir e que, se isso for bom para melhorar a vida de alguém, a gente fica feliz. Amém.